Nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão. Convido vocês para a leitura de 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3, que possui 21 versos, dando prosseguimento à nossa série Pela Fé. Nós vamos fazer assim, vamos ler o texto, depois vamos entoar o hino 350, depois nosso irmão Joel fará a oração implorando por iluminação para que a gente ouça o Senhor, e ato contínuo as crianças descem com a tia Carol, que já está ali à porta. Você pensou que eu esqueci, né, Carol? Você não viu que eu enviei a Larinha para perguntar se ia ter culto infantil ou não? Então, lembrando a sequência, nós vamos ler 1 Samuel 3, depois nós cantamos o hino 350, depois o irmão Joel vai orar, e ele está lá em cima, viu? Os meninos do microfone, e depois disso, as crianças descem e a gente conversa sobre o texto. Lembrando que essa reflexão tem relação com a nossa série Pela Fé, e quem começou a tratar sobre a fé de Samuel foi o reverendo Luiz, quando esteve conosco pela última vez, naquele sermão inspirador. Deus usou poderosamente a vida de nosso irmão. Tá? Então, a reflexão hoje vai dar prosseguimento à série Pela Fé, e também se ajusta à data do calendário presbiteriano, uma vez que hoje observa-se o dia da Bíblia. Tá bom? Nós vamos conversar um pouco sobre a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: menino, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás. Vamos ler juntos isso daqui, essa frase? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Obrigado. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu, juntos vamos lá? Fala, porque o teu servo ouve. Obrigado. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Eli perguntou: o que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras.
Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Prezados irmãos, Israel estava em grande e severa crise. Naqueles dias, cada um fazia o que achava mais reto. É dessa forma que o livro de Juízes se encerra. Naqueles dias, cada um fazia o que achava mais certo. Nós estamos aqui nesse período imediatamente posterior ao tempo dos juízes e antes do estabelecimento da monarquia em Israel. Pecado, rebelião e desobediência arruinaram aquela nação. Aliás, pecado, rebelião e desobediência promovem justamente isso, ruína. Parte da solução de Deus para seu povo era a provisão de expiação por meio de sacerdotes e por meio de sacrifícios. Naquele tempo, se você pecasse, você podia comparecer ao tabernáculo ou templo e encontrar expiação por meio de um sacerdote que iria oferecer em seu benefício um sacrifício. O problema é que a crise em Israel naquela época envolvia e atingia a religião. Os sacerdotes não eram retos, os sacerdotes não eram íntegros e o pecado deles repercutiu no povo. O pecado dos líderes repercutiu no povo. O pecado da liderança religiosa de Israel influenciou negativamente o povo do Senhor. A liderança religiosa de Israel foi tristemente descrita da seguinte forma, verso 12 do capítulo 2: os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Que descrição mais triste! O que os filhos de Eli estavam fazendo de tão errado, de tão ilícito? O primeiro ilícito deles, explorar em vez de servir. Os sacerdotes tinham direito ao peito e à coxa direita dos sacrifícios, conforme a orientação de Levítico capítulo 7 e Deuteronômio capítulo 18. Contudo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, orientaram o servo deles a pegar tudo o que conseguissem com um grande garfo. A primeira ofensa dos sacerdotes era, portanto, dirigida contra o povo do Senhor. O segundo ilícito cometido pelos filhos de Eli, escandalizar em vez de edificar. O líder religioso deve edificar, não escandalizar. E infelizmente os filhos de Eli estavam provocando escândalo no meio do povo. De acordo com o verso 22, Ofni e Finéias se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ofni e Finéias transformaram o templo em um bordel. Ele ouve o que os seus filhos estão fazendo e os confronta. Nós encontramos essa confrontação nos versos 22 a 25. Entretanto, Ofni e Finéias não ouviram o velho pai. Somos tentados, nessa altura do texto, a termos empatia em relação a Eli. Afinal de contas, a maioria dos pais conhece a frustração de lidar com filhos que não escutam. É ou não é? Isso aqui é verdade. O problema é que Eli aqui agiu mais como pai e menos como sacerdote. O pai não consegue mudar o coração de seu filho, mas o sumo sacerdote
poderia impedir o trabalho de gente impiedosa e imoral dentro do tabernáculo. Eli poderia fazer alguma coisa, mas não fez. Deus interveio. E como foi essa intervenção? Inicialmente, Deus enviou um profeta anônimo, anunciando o juízo e a reprovação de Deus em relação à casa de Eli. Repare no verso 29 do capítulo 2. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu, Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo, de Israel? O sentido literal do verso 29 é que Eli e seus filhos chutaram os sacrifícios. Eles desprezavam os sacrifícios. Eles não se importavam com os protocolos da religião da época. Desrespeito, irreverência e falta de temor caracterizavam aqueles que deveriam ser exemplo nas questões relacionadas a respeito, reverência e temor a Deus. O capítulo 2 de 1 Samuel pretende contrastar Eli e seus filhos e Samuel. Eli e seus filhos foram rejeitados por Deus, enquanto Samuel está crescendo no favor do Senhor. O capítulo 3 que lemos vai aprofundar, vai intensificar, vai ampliar esse contraste, essa diferença, essa distância entre Eli e Samuel por meio do registro da vocação de Samuel agora para o ofício profético. A história dessa vocação é apresentada aos leitores numa estrutura de 4 cenas. Como é típico nesses relatos, há repetições e também algumas variações importantes, especialmente na última cena. Diante do que foi dito até aqui, eu queria conversar com vocês a respeito do tema silêncio, palavra, missão. Silêncio, palavra, missão. De vez em quando Deus fica em silêncio. De vez em quando Deus fica em silêncio. Quando Deus fica em silêncio? Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. O capítulo 3 de 1 Samuel começa com os seguintes dados. Veja lá, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era frequente. Não, era muito rara. As visões não eram frequentes. Deus estava em silêncio. No próximo versículo, o autor acrescenta a informação de que os olhos de Eli já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. A cegueira de Eli, a cegueira física dele, reflete a cegueira espiritual de Israel sob a liderança dele e de seus filhos. Eli não enxerga bem fisicamente e não enxerga bem espiritualmente. O texto vai descrever para nós um evento que aconteceu à noite. O evento relatado aqui é noturno. Não foi diurno, não foi vespertino, é noturno. Eli e Samuel estavam prontos para dormir em algum local dentro do complexo do tabernáculo. Conseguem imaginar Eli e Samuel de pijama? Eu consigo. Há mais um grande contraste no texto. Enquanto Samuel se deitou no seu lugar, no lugar habitual dentro do templo, Ofni e Finéias também se deitam. Não no templo, mas com as mulheres que trabalham do lado de fora. O verbo hebraico é o mesmo em ambos os casos. O versículo 3 também oferece a informação de que Samuel se deitou antes que a lâmpada de Deus se apagasse. De acordo com Êxodo capítulo 27 e Levítico capítulo 24, a lâmpada do tabernáculo deveria ficar acesa durante toda a noite. Lá na sua casa tem alguma lâmpada que fica acesa enquanto vocês dormem?
É evidente que o autor tem em mente um significado simbólico. A ideia é de uma vela que está prestes a apagar, mas que ainda emite luz. A vela está fraquinha, mas ainda ilumina. Ainda tem condições de vencer as trevas. A luz não se extinguiu, ainda há esperança. Israel encontra-se num período de escuridão espiritual, mas a lâmpada aponta para o raiar de um novo dia. A escuridão espiritual será dissipada através daquele que dorme ao lado da lâmpada do tabernáculo. A pergunta que surge e que precisa ser respondida é a seguinte: o que faz com que Deus se cale? O que provoca o silêncio de Deus? Vamos deixar que a própria Escritura responda esta pergunta. Lemos minutos atrás Isaías 59. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado separa o homem de Deus. Por conta do pecado de Eli e de seus filhos, Deus ficou em silêncio. Por conta do pecado, Deus silenciou-se. Onde há impiedade, onde há irreverência, onde há falta de temor, a palavra de Deus é muito rara. Vocês querem que Deus ouça a oração de vocês? Certamente a resposta de vocês é sim. Vocês desejam usufruir das bênçãos de Deus? Querem que Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, seu ministério? A resposta certamente é sim. Para isso acontecer, o povo do Senhor deve confessar seus pecados, se arrepender e se voltar ao Senhor. Enquanto estivermos comprometidos com o pecado, as visões, a palavra de Deus é muito rara. Em segundo lugar, o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite: quando Deus fala, Deus vai quebrar o silêncio, Deus vai falar e alguém vai ouvir. A primeira cena da passagem descreve o primeiro chamado de Deus dirigido ao menino, dirigido ao jovem Samuel, que estava aprendendo a ser sacerdote com Eli e que agora também é comissionado ao ofício profético. Samuel está acumulando funções para desempenhá-las para o trabalho do Senhor. Deus chamou o menino Samuel. Samuel. E como é que ele respondeu? Espera aí, Senhor, daqui 5 minutos, estou dormindo. Mais 5 minutos. Não foi isso. A resposta de Samuel foi a seguinte: eis-me aqui. O menino estava disposto, entretanto ele não conseguiu discernir a origem do chamado, e ele correu a Eli e disse ao seu superior: estou aqui, o Senhor me chamou, posso ser útil? E Eli respondeu: não te chamei, verso 5, torna a deitar-te. E o menino obedientemente se foi e se deitou. Samuel é descrito aqui, é retratado como alguém pronto a obedecer. E a disposição e a prontidão desse jovem recorda-nos da disponibilidade de outros grandes servos do Senhor. A disposição e prontidão de Samuel recorda-nos da disponibilidade de Abraão, da disponibilidade de Jacó, da disponibilidade de José, da disponibilidade de Moisés. Reparem que grandes servos do Senhor caracterizam-se pela disponibilidade e pela prontidão. A segunda cena da passagem praticamente repete a primeira. Samuel ouve um chamado, pensa que é Eli, comparece diante do sumo sacerdote, que o despede dizendo que não o chamou. A história está adquirindo um tom quase cômico. Nessa altura da narrativa, o narrador, aquele que está contando a história para nós, achou adequado e importante oferecer uma informação
a fim de que seus leitores não façam um juízo precipitado e equivocado a respeito de Samuel. E a informação oferecida pelo narrador é a seguinte, verso 7, Samuel ainda não conhece o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel estava no caminho certo, fazendo tudo certinho, mas ainda não conhecia o Senhor de verdade. O Senhor ainda não havia se revelado a ele, ou seja, é possível ser bem intencionado, é possível fazer as coisas certinho, é possível conviver com as coisas de Deus sem conhecer o eterno de verdade. O texto quer mostrar que o conhecimento de Deus acontece quando o Senhor se manifesta a alguém. O conhecimento de Deus não depende da ação humana, depende da manifestação do Senhor. Um dia o Senhor manifestou a sua palavra a Samuel. Um dia o Senhor manifestou a sua palavra a muitos de vocês. Um dia o Senhor vai manifestar a sua palavra a você, que ainda não abriu o coração para Ele. E a pergunta que eu faço é a seguinte: será que o Senhor não está fazendo isso hoje? Será que o Senhor não está fazendo isso agora? Vamos convir que muitas coisas nessa história são estranhas. Será que não havia ninguém mais capacitado ou experiente para liderar Israel naquela época tão difícil? O que poderia fazer um garoto que nem conhecia o Senhor para auxiliar o povo de Israel? Na verdade, nós temos aqui mais uma demonstração da estranha forma da atuação divina. De acordo com 1 Coríntios, no capítulo 1, Deus usa as coisas, quem se lembra? Loucas do mundo. E parece que Deus gosta de fazer isso, justamente para reforçar e para sublinhar a sua glória. 1 Coríntios, verso 27 do capítulo 1. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus faz esse tipo de coisa para a sua própria glória e para o bem daqueles que o amam. A terceira cena começa como as duas primeiras. Samuel está dormindo, ele pega no sono de volta com facilidade, coisa de jovem. Se fosse um pouquinho mais velho, ele já sofreria com insônia, não é? Samuel está dormindo quando escuta um chamado. O menino se levanta e vai até Eli, e nesse momento cessam as semelhanças. A história será diferente. E por que a história vai mudar? Porque, em primeiro lugar, Eli mudou. Eli compreendeu que tem coisa muito especial e solene para acontecer. O procedimento de Eli muda. A mudança de Eli determinará a mudança na história de Samuel, bem como na história de todo Israel. A lição a ser assimilada aqui é a seguinte: pessoas podem mudar quando nós mudamos primeiro. Pessoas podem mudar quando nós mudamos primeiro. Eu tenho visto muita gente tendo a energia subtraída, porque vive na expectativa de alguém mudar. Mas essa pessoa não muda. O texto está insinuando para a gente aqui que antes da mudança de Samuel ocorreu a mudança em Eli. A história mudou porque Eli mudou. O velho religioso entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem, de modo que deu aquela orientação do verso 9: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás o que mesmo? Vamos ler juntos, verso 9. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais uma vez, mais forte. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais uma vez. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora substituindo o singular pelo plural. A gente consegue?
Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Apesar de seus erros, Eli tinha experiência com Deus, e essa experiência auxiliou Samuel. Eli conhecia o seu pecado, entretanto, isso não o impediu de guiar outra pessoa para Deus. Às vezes a gente se acha indigno de discipular alguém, tendo em vista os nossos pecados. Eli conhecia o seu pecado, mas isso não impediu que ele fosse bênção na vida de uma outra pessoa. E isso me fez lembrar de um trecho do início do quarto evangelho. O recém-convertido Filipe disse a Natanael aquilo que encontramos em João capítulo 1, verso 45. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de Jessé. O texto prossegue com a resposta de Natanael e com um convite de Filipe. Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ao que Filipe respondeu: vem e vê. Ambos estimularam para a fé. Eli estimulou Samuel à fé e Filipe estimulou Natanael à fé. Nós precisamos de estímulos, outros precisam dos nossos estímulos. E nós carecemos dos estímulos dos outros. Com isso começa a quarta e última cena. Samuel estava deitado quando a mesma voz o chamou: Samuel, Samuel. Obediente e disposto, o moço reagiu conforme as orientações dadas pelo seu superior. O que ele disse? Verso 10: fala, porque o teu servo ouve. Agora Samuel não vai até Eli. Samuel não se distrai. Samuel sabe o que fazer. Samuel prossegue. Samuel permanece. Samuel persevera na presença daquele que veio ao seu encontro. E por não se distrair, por saber quem está falando com ele, ele está prestes a receber uma mensagem do próprio Deus. E insisto, isso acontece porque Samuel discerniu a voz de Deus, não se distraiu e estava pronto e disposto. Gente, muitas vezes nós somos como Samuel. Deus está falando com a gente e a gente não está dando conta disso. Deus fala, mas não percebemos que Ele está chamando, e é possível confundirmos a voz de Deus com outras vozes, afinal de contas, há tantas vozes no mundo. Nós estamos na mesma situação de Samuel, de modo que nós precisamos do auxílio de outros crentes, de gente mais experiente com o Senhor. Deus entregou a Samuel uma mensagem grave, solene, que encontra-se nos versos 11 a 14, e eu queria destacar o último verso desse trecho, o verso 14, que trata da condenação endereçada a Eli e a sua família. Jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Aqueles que outrora chutaram os sacrifícios, lembram-se do sentido literal da palavra, eles desprezaram os sacrifícios e as ofertas. Estes que desprezaram as ofertas não poderão fazer expiação por seus pecados por meio de sacrifícios e ofertas. Rejeitar o sacrifício de Deus é rejeitar qualquer esperança da própria culpa ser expiada. Lembremos-nos de que os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A questão aqui não é a existência de pecados grandes demais que a graça não possa cobrir no sangue de Cristo. A questão é a seguinte: se você rejeita a oferta de salvação, se você rejeita a cruz de Cristo, você rejeita o único modo possível de salvação. Se você desprezar o sacrifício de Cristo, como os filhos de Eli desprezaram os sacrifícios, você não tem mais para onde ir. Terceira e última lição que aprendemos com esse texto:
O autor trata sobre o que acontece quando a palavra de Deus vem e se espalha. Quando a palavra de Deus vem e se espalha. Como é que Deus começou a resolver os problemas em Israel? Enviando a sua palavra. Deus começou a resgatar aquele povo enviando a sua palavra, vocacionando um jovem, levantando um profeta. O capítulo 3 começa de um jeito e termina de outro completamente diferente. O capítulo 3 começa com a informação de que a palavra de Deus era rara, mas encerra-se com a declaração de que desde Dan até Berseba todos estavam vendo que Samuel foi um profeta levantado pelo Senhor. A palavra que era rara no início do capítulo torna-se frequente no final desse mesmo capítulo. Meus irmãos, Deus promove mudanças a partir da sua palavra. No relato da criação lemos que no princípio a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, até que Deus disse: haja luz. E a palavra declara: houve luz. As trevas foram dissipadas através da luz que surge através da palavra do Senhor. Deus criou vida a partir do poder da sua palavra. Deus criou o universo a partir do poder da sua palavra. Deus faz coisas, Deus restaura coisas através do poder da sua palavra. Portanto, nas crises da vida, e são muitas, não é verdade? Nas crises da vida, nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus restaura a alma, restaura a alegria, revigora o nosso espírito. Como lemos lá no livro dos Salmos, Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, e essa lei restaura a alma. Meus irmãos, esse texto trata sobre alguém que fala, alguém que escuta, e o texto se ocupa também do que acontece quando alguém ouve a Deus. A vida de Samuel mudou depois que ele escutou o Senhor. E a minha expectativa, a minha oração, a minha intercessão em favor de vocês, em favor dessa igreja, é que mudanças ocorram em nosso meio para a glória do Senhor, a partir do poder da palavra dele, não a partir da palavra do pregador. A lei, a palavra, o que vem da parte do Senhor, há poder nisso, e o Senhor pode transformar. Muitas coisas aconteceram na vida e ministério de Samuel, depois que o Senhor falou com ele. Deus colocou um fim ao seu silêncio e passou a transmitir a sua mensagem. Não era uma mensagem confortadora, não foi uma mensagem agradável. Entretanto, Samuel ouviu e foi fiel na sua transmissão. Repare no verso 18. Então Samuel referiu a Eli tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Samuel foi fiel na transmissão da palavra. A palavra não foi agradável. Apontou e desmascarou o pecado de Eli e de sua casa. E o fato é que quando Deus fala, a verdade vem à tona, mesmo que ela seja dolorida. Situações de rebeldia e desobediência são desnudadas a fim de serem interrompidas e descontinuadas. Ouvir a voz de Deus, gente, promove transformação. Ouvir a voz de Deus causa quebrantamento, causa arrependimento e causa engajamento na missão. Acerca desse engajamento na missão que Deus nos deu, eu queria dividir com vocês uma frase atribuída àquele que foi o maior teólogo reformado do século passado. Refiro-me ao suíço Karl Barth. Na Bíblia, não somos nós quem buscamos respostas às questões sobre nossa vida, nossas tarefas, nossos quereres e desejos, mas é o Senhor quem procura trabalhadores na sua vinha.
A Bíblia não nos foi dada para nos dar respostas. A Bíblia nos foi dada para nos convocar ao trabalho. Eu quero concluir essa breve reflexão dizendo para vocês que os principais assuntos desse capítulo 3 de 1 Samuel são honrar a Deus e renovação espiritual. Isto é, o principal tema desse capítulo não é a maneira pela qual Deus se revela às pessoas. Ao lermos esse texto, não devemos nutrir a expectativa de recebermos visitas celestiais durante a noite, ou de recebermos visões proféticas. A experiência de Samuel não era normativa no tempo dele. E o Novo Testamento não nos dá nenhum motivo para acharmos que isso deva ser normativo em nosso tempo. A mensagem de 1 Samuel 3 é a seguinte: Deus fala. Deus falou e alguém ouviu. E esse Deus que falou no passado continua falando com a gente hoje, através da sua palavra e através da própria palavra encarnada, do Verbo eterno, do próprio Logos, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus fala e nós devemos ouvir, crer, confiar e pregar. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.